Um bloco de massa 2 kg desliza sobre um plano inclinado conforme a figura. Massa 2 kg desliza sobre um plano inclinado conforme a figura. E eu já queria começar interpretando o texto, chamando a atenção para um detalhe. Eu não sei o que é que vem na tua cabeça, mas eu já vi gente ler essa parte do texto e interpretar assim: um bloco desliza o plano inclinado. E aí a pessoa já imagina na cabeça dela o bloco indo plano abaixo. E mais, sem atrito, porque falou desliza. Mas é preciso tomar muito cuidado. Deslizar no plano inclinado, sobre um plano inclinado, pode ser um movimento de subida e pode ser um movimento de descida. Pode ser que tenha atrito e pode ser que não. Você não pode deduzir que não tem atrito só pelo fato de ele ter usado o verbo deslizar. Mas isso na hora da prova pode ser determinante, porque tu já sai na questão, você vê que é a primeira linha do texto, você já sai com esse tipo de ideia na cabeça. E só para comprovar como é importante prestar atenção nisso, vamos ver o resto do texto. O gráfico VT representa a velocidade desse bloco em função do tempo durante a sua subida desde o ponto A até o ponto B. Desde o ponto A até o ponto B. Aquela ideia de que está deslizando para baixo já foi por água abaixo. Quer ver outra? Considere a existência de atrito entre o bloco e o plano inclinado e despreze quaisquer outras formas de resistência ao movimento. E aqui vale a pena a gente pontuar de novo, o que é uma prova que tem sempre a intenção de puxar a orelha daqueles paradigmas, aquela coisa que é sempre assim, é o comum, e gosta de chamar a atenção para os detalhes. A gente está mais acostumado em pegar a questão onde ele diz: desconsidere a existência do atrito, despreze o atrito. E a gente acha ótimo, porque é uma força a menos para calcular. É uma parcela a menos na resultante, é uma força a menos para realizar trabalho, é um vetor a menos para eu desenhar. Nessa questão, ele faz questão de dizer: considere a existência do atrito. Agora, em seguida, diz: e desconsidere qualquer outra forma de resistência. O que é que poderia ser no caso? A gente podia imaginar a resistência do ar. Nesse caso não tem. Então o único atrito é o atrito cinético, já que vai ter deslizamento entre as superfícies, oposto ao movimento. Então já posso imaginar que se ele está deslizando plano inclinado acima, significa então dizer que o atrito é contrário. E é exatamente por isso que ele vai perder velocidade. E aí então a gente já pode interpretar com muito detalhe. Você imagina que tivesse um plano inclinado sem atrito e ele arremessasse o objeto para cima do plano inclinado. Ora, à medida que você vai subindo, você vai ganhando altura e energia potencial gravitacional. Então vai perdendo velocidade e energia cinética. Natural. É a ação da gravidade, é a ação da força-peso. Nesse caso, desaceleradora. E mais, se é plano inclinado, você já se antecipa. É o P seno que faz isso. É o G seno que desacelera. Nessa questão, você tem, além da ação da componente tangencial do peso, da aceleração da gravidade, você tem a ação de atrito. Ele disse, leve o atrito em consideração. E aí é preciso lembrar uma coisa. O atrito é uma força dissipativa. E Delfrane, que dissipa o quê? Que dissipa a energia mecânica. Então já fica ligado numa coisa. Você dá energia cinética para o bloco. O próprio gráfico já mostra aqui. A gente tem uma certa velocidade inicial. Então a gente dá energia cinética para o bloco. À medida que ele vai subindo, ele vai perdendo velocidade, vai perdendo energia. Nesse caso, a energia não vai se conservar. A energia mecânica, a soma da cinética com a potencial. Então ele vai perdendo energia cinética pela ação da gravidade, então vai desacelerando, mas nem toda essa energia cinética vai ser transformada em energia potencial gravitacional. A energia mecânica que ele vai ter lá em cima certamente vai ser menor do que a energia cinética que ele tinha no início. E a diferença está exatamente aonde? No trabalho da força de atrito. E quando a gente fala trabalho de uma força, o que é a primeira coisa que a gente pensa? Força vezes deslocamento. E se essa força é mantida constante, nesse caso estou falando do atrito, μ vezes a normal. A normal como sendo um componente do peso. Então, olha, peso constante, ângulo de inclinação constante,
normal de valor constante, o Mi é uma constante, a força de atrito vai sim ser uma constante e o trabalho pode muito bem ser calculado força vezes deslocamento. Então a gente já pensa tudo isso, eu não estou resolvendo a questão, eu estou apenas interpretando as informações que foram dadas no enunciado, para já ficar pronto para o que vem em seguida. Vamos terminar de ler e vamos organizar isso tudo? Sabendo que o bloco retorna ao ponto A, já vou parar a leitura de novo e já vou pontuar uma outra coisa. Não só o bloco vai subir o plano inclinado, como ele vai descer. Então ele tem energia cinética, sobe e transforma em energia potencial gravitacional. Uma hora a velocidade acaba, ele vai ter que parar de subir. E tudo que sobe tem que descer, e na descida tem a ação do atrito de novo. Detalhe é que na descida, meu pai gosta de dizer assim, todo santo ajuda. O santo que ele diz é a gravidade. Mas se tem atrito, o atrito vai ser contra essa queda. Então, na descida é normal que eu perca a altura, portanto perca energia potencial gravitacional, e vá acelerando, vá ganhando energia cinética. Mas pode ter certeza, nesse caso, ele vai perder energia mecânica 2 vezes, pela ação do trabalho resistente daquela força de atrito. Eu já posso até me antecipar noutra coisa. Ele sai do ponto A, vai até B e volta para A. Então o deslocamento é o mesmo nos 2 movimentos, de ida e de volta, de subida e de descida. A força de atrito depende do Mi, que é uma constante. Então não vai mudar, não importa se está subindo ou descendo. Depende da normal, que nesse caso é o P cosseno. O peso é uma constante, o ângulo é uma constante. Também não vai mudar. Então já fica esperto. O trabalho da força de atrito vai ser o mesmo e vai ser dobrado, porque ele tem o valor na subida e na descida. Então eu vou ter energia cinética no início, perco energia, potencial gravitacional lá em cima, desço perdendo energia, cinética aqui embaixo de novo. Então a energia com que ele volta ao ponto A é menor do que a energia com que ele saiu, porque ela não se conserva por conta da ação dissipativa do atrito, que vai realizar trabalho 2 vezes. Vou terminar de ler agora para finalmente começar a resolver. A velocidade com que ele passa por esse ponto na descida em metros por segundo, quanto vale? E aí ele ainda mostra aqui que, se necessário, utiliza a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, o seno do ângulo de inclinação do plano 0,6 e o cosseno 0,8. Então, vamos organizar as informações. Quando o bloco está partindo do ponto A, ele tem uma certa energia cinética, que eu vou chamar de energia cinética inicial. Num determinado instante, ele vai chegar ao ponto B, que é quando ele para de subir, então a energia cinética não tem mais, e ele vai ter uma certa energia potencial gravitacional. O detalhe é que essa energia aqui em cima não é igual à energia que ele tinha lá embaixo, porque ele perdeu energia por conta do trabalho da força de atrito. Nesse caso vai valer força de atrito vezes o deslocamento de A até B, vezes o deslocamento de A até B, que eu vou escrever assim, como se fosse geometria, um segmento de reta. Daí então, ele volta a se movimentar, dessa vez descendo, e aquela energia potencial gravitacional que ele tinha lá em cima, ele perdeu. Ela agora volta a ser energia cinética, que eu vou chamar de energia cinética final. E o detalhe, ela que não é igual à energia potencial que tinha lá em cima, é aquela energia potencial menos, novamente, o trabalho da força de atrito. É a mesma força de atrito, só que agora em sentido oposto, fazendo o mesmo deslocamento. Nesse caso agora de B até A. E eu vou deixar assim como se fosse AB, porque é exatamente o mesmo valor. Ora, então o que é que eu posso ter certeza? Dessas 2 expressões, eu posso afirmar que a energia cinética final, ou seja, quando retorna ao ponto A, ela é a energia cinética que havia no início, no instante do lançamento, menos 2 vezes o trabalho da força de atrito, que é
força de atrito vezes o deslocamento. E aí observe então os detalhes.